Amigos, amigas do Farol, todos que nos assistem, boa noite. Quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021. Farol de Ismael até vocês, Farol de Ismael com vocês. Hoje pela live, segunda-feira, live, quinta, sábado. E às terças e sábado, nossos encontros presenciais. Para aqueles que querem ir até o Farol, façam sua agenda, façam a sua reserva. Às terças-feiras, a partir das 19 horas, e aos sábados, a partir das 15 horas. Todos conectados? Todos atentos para que no final desta nossa conversa, cada um receba o seu passe. Um grande conferencista. Esse homem foi convidado para fazer uma preleção sobre a visão, a opinião, a crítica do ser humano. Ele foi convidado para fazer essa preleção num enorme teatro. A plateia estava lotada, não tinha mais nenhum lugar. Ele chegou e junto com ele carregava uma mala. No meio do auditório, no palco, tinha uma mesa. Nessa mesa havia uma garrafa de água e alguns livros. Ele retirou os livros, retirou a garrafa de água e deixou apenas uma toalha de seda branca. Ele se abaixou, abriu a mala que ele carregava e retirou algumas pérolas, em média de 10 a 15 pérolas, e ele começou a enfeitar a mesa. Depois das pérolas, ele pegou flores que foi colhida de jardins próximo dali, dezenas e dúzias de flores. Continuou a enfeitar a mesa. Colocadas as flores, ele retirou da mala algumas estátuas que remetem a significados edificantes. Ele colocou uma a uma, cheia de graça, cheia de ordem. Depois, pegou uma Bíblia com uma capa dourada e a colocou em cima da mesa. Também colocou uma lâmpada, armou uma lâmpada que ele trouxe separado com uma luz irradiante. Terminada de arrumar a mesa, ele pegou um jarro de vidro transparente, colocou no meio da mesa. Segurou uma lagartixa pelo rabo, mostrou para o auditório. Depois, colocou essa lagartixa dentro do vidro. Só aí ele foi dizer as primeiras palavras. Olhou para aquele auditório lotado e perguntou: "O que vocês veem aqui?" No que ele perguntou, começou as respostas. Começou um momento de falatório. Eu vejo um bicho nojento, um lagarto, algo asqueroso, um inseto, uma lagartixa fedida. E os comentários ficavam em torno da lagartixa. Passados-se alguns momentos, cessou o falatório. O conferencista, o palestrante, o preletor, olhou para eles e disse: é assim que funciona o espírito da crítica, a crítica destrutiva. Na mesa tem uma bela toalha de seda, pérolas, flores, estátuas, uma Bíblia com a capa dourada, uma luz irradiante. E todos apenas comentaram da diminuta lagartixa. Aquele preletor
olhou para o auditório e disse: "Nada mais tenho a dizer", e se retirou. Opiniões críticas, destrutivas, negativas. Estamos também reféns desse sistema? Nos incluímos nessas críticas que são feitas no dia a dia, daquilo que vemos, daquilo que presenciamos, daquilo que assistimos, ou nos vigiamos um pouco mais? A crítica está baseada naquilo que temos de pré-julgamento, uma pré-concepção, antes de analisarmos a fundo e podermos pensar com clareza para opinar. Há 300 anos antes de Cristo, surgiu uma classe de filósofos chamado estoicos. Esses filósofos fundaram então a escola dos estoicos, o estoicismo. O principal atributo deles era trabalhar em função das leis da natureza. Trabalhar em função das leis da natureza e tornar seu próprio espírito imperturbável. Fazer com que seu espírito não se perturbasse por nada. Essa era a meta, o objetivo dos estoicos. Uma rigidez de princípios morais, em detrimento da razão e da virtude. Princípios morais em detrimento da razão e da virtude, para extirpar as baixas paixões. Eliminar as baixas paixões, porque para os estoicos, as baixas paixões eram um vício da alma. Um vício da alma. Será que as críticas negativas, destrutivas, se encaixam num vício da alma? O estoicismo foi fundado por Zenão de Cício, por volta do ano 300, e perdurou até o ano 180 depois de Cristo, com o imperador Marco Aurélio. Desde então, o estoicismo ainda continua sendo estudado. Claro que deve ter alguém, mundo afora, que se considera um estoico, mas a sua fase principal foi nesse período, 300 anos antes de Cristo a 180 anos depois de Cristo. Marco Aurélio escreveu um livro intitulado Meditações. E uma das primeiras frases desse livro, uma das primeiras das suas meditações, é que a primeira regra é manter o espírito tranquilo. Manter o espírito tranquilo, para que não nos envolvamos em fofocas, em maledicências, em críticas. Muito antes do estoicismo ser fundado, já tinha passado pelo planeta, já tinha passado pela Grécia, Sócrates. O grande filósofo Sócrates. Sócrates, existe uma pequena história dele em relação a um discípulo. Esse discípulo correu até ele e disse: Mestre, tenho algo para te contar sobre um dos seus alunos, algo que descobri. Sócrates olhou para o seu discípulo e disse: Antes de você começar a contar, vamos fazer 3 filtros, ou 3 peneiras, como queiram. Sócrates olhou para o discípulo e perguntou: O que você tem para dizer do meu aluno? É verdade? Tem base? É verdadeiro o que você vai me dizer? O discípulo de Sócrates coçou a cabeça, pensou um pouco e disse: Bem, eu ouvi dizer, acabaram de me contar. Sócrates olhou para ele e disse: Você não sabe se é verdade. Então, não comece. Vamos para a segunda peneira, o segundo filtro. O que você vai me dizer sobre o meu aluno? Tem bondade? Existe bondade nessas falas que você vai me contar, ou do que você ouviu?
Mais uma vez o discípulo ficou sem jeito e respondeu a Sócrates: não tem bondade. Muito bem, não tem verdade, não tem bondade. A terceira e última peneira, o terceiro filtro. Sócrates olhou para o discípulo e perguntou: isso que você vai me falar tem utilidade? É necessário? O discípulo ficou sem jeito e disse: não, mestre, não terá utilidade nenhuma. Vamos usar as três peneiras, os três filtros de Sócrates, antes de fazermos algum comentário, seja sobre uma situação, seja sobre alguém. Vamos nos colocar nessa peneira. Existe verdade? Existe bondade? Existe utilidade? É necessário? Se não o for, não falemos. Se não for, não continuemos e não deixemos que outros continuem. Assim foi a história das três peneiras de Sócrates. Com o estoicismo, pregando que o que importa não é o que acontece. O que importa não é o que acontece conosco, mas a forma como reagimos ao acontecido. Como dizia também um outro filósofo estoico, Epiteto, o que as pessoas dizem ou pensam de nós não nos pertencem. Se ela está dizendo ou se ela está pensando, pertence a ela. Só vai nos pertencer se a aceitarmos. É como um presente. Se não aceitarmos o presente continua para aquele que queria nos dar. Não aceitarmos aquilo que é dito, aquilo que ouviram dizer, aquilo que acontece de uma forma negativa. Não pegarmos, não acolhermos para nós, pensarmos, analisarmos e termos a melhor reação possível. A melhor reação possível que podemos ter em determinadas situações. Uma outra máxima dos estoicos era a questão da mudança. Mudar só aquilo que podemos. Não adianta nos irritarmos, nos desesperarmos com algo que não podemos mudar. Um exemplo bem simples que é dado: se está um dia muito quente, não adianta se desesperar, não vamos mudar a temperatura. Se está chovendo, também não adianta reclamar, temos que esperar a chuva passar. Se aconteceu algo que não gostaríamos conosco, com nossos familiares, e é algo que não existe mudança, não adianta nos desesperarmos. Trabalhemos apenas naquilo que conseguimos mudar, ou que conseguiremos mudar. Essa é uma das máximas, um dos ensinamentos dos filósofos estoicos. Depois dos estoicos, Marco Aurélio, 180 anos depois de Cristo, o seu falecimento, muitas outras coisas, muitos outros sábios apareceram. Santo Agostinho, a entrada da Idade Média, a Alta Idade Média, a Baixa Idade Média, o período da Escolástica com São Tomás de Aquino, a Reforma Protestante, a Revolução Industrial e chegamos até o século XIX. O século XIX com o advento do Espiritismo. Allan Kardec lançando o Livro dos Espíritos e em seguida o Evangelho segundo o Espiritismo. Assim como os estoicos trabalhavam com o princípio da razão, o Espiritismo foca também a razão. Ele coloca a fé face a face com a razão, com uma diferença: o Espiritismo desvenda o mundo dos espíritos. Com todas essas definições, com tudo que foi desvendado, com tudo que nos foi mostrado,
Uma das máximas do Evangelho, segundo o Espiritismo, em relação à fé e à razão, é a seguinte: fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face. Fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Encarar a razão face a face. Essa é a fé inabalável. Ora, por que fé e razão? Porque existem muitas fés, ou as chamadas fé supersticiosa ou fé fanática, que não deixa de ser um vício da alma. Fé supersticiosa, fé fanática, um vício da alma, que deve ser extirpado, como diziam os estoicos. E Allan Kardec, com o Livro dos Espíritos, com o Evangelho, segundo o Espiritismo, veio desvendar um pouco mais todas essas máximas, todos esses conceitos. E onde entra a atuação dos espíritos em relação à facilidade que temos de criticar, de observar as coisas de uma forma negativa. Como é dito no Livro dos Espíritos, os espíritos influenciam em nossos pensamentos mais do que imaginamos. Influenciando em nossos pensamentos, também influenciam naquilo que podemos falar, naquilo que podemos verbalizar. De certa forma, se não estivermos vigilantes em relação à nossa conduta, nos tornamos marionetes. Nos tornamos um joguete dos espíritos. Aí, quando queremos trabalhar essa emoção, essa baixa paixão, quando achamos que estamos trabalhando a razão, enaltecendo as virtudes, derrapamos. Derrapamos por falta de vigilância, porque fomos atuados ou fomos assediados. Porém, nem sempre é isso. Muitas vezes, o erro está em nós mesmos, da forma como vemos e vivemos as coisas. E como diferenciar se as pessoas ou a pessoa está sendo influenciada por espíritos? Na vida, no nosso dia a dia, é um pouco mais complicado, a atuação é um pouco mais sutil. Pesquisa feita na faculdade de Harvard indica que nós, 50%, entre 48% a 52% do dia, estamos distraídos. Estamos distraídos. E quando estamos distraídos, a frequência está baixa. Se a frequência está baixa, nos tornamos presas fácil. É sabido de todos que estudam o espírito, o espiritismo, que entre 10 a 20 entidades nos acompanham em média. Se estamos distraídos, podemos ser facilmente influenciados por aquilo que vamos pensar ou por aquilo que vamos dizer. Numa reunião mediúnica, onde existe a influência dos espíritos, no Livro dos Médiuns, no item 262, 261, 262, 263, bem como no Livro dos Espíritos, na questão, não é bem uma questão, seria a questão 100, chamada Escala Espírita, é explicado um pouco como eles agem e como distinguir pelas vibrações os espíritos. Como conseguimos distinguir se um espírito é bom ou não é bom, se ele está com boas intenções ou não. E nós temos a resposta através desses estudos em ambos os livros. Os espíritos nunca nos farão sentir mal. Os espíritos nunca nos farão sentir mal, incomodados. Suas vibrações são sempre de bem-estar. Ou seja, os bons espíritos nunca nos farão sentir mal, incomodados. Suas vibrações são sempre de bem-estar. Enquanto que os maus espíritos
nos fazem o contrário, nos dão muita sensação de mal-estar. Os maus espíritos nos dão muita sensação de mal-estar. As explicações são longas. É interessante que os interessados peguem o livro dos espíritos, peguem o livro dos médiuns e deem uma estudada nesse aspecto. Assim, nos vigiando a nós mesmos, pensando sobre os nossos pensamentos, pensando sobre aquilo que vamos falar, poderemos ter uma visão um pouco mais elevada, poderemos ter uma visão um pouco mais edificada. E quando alguém estiver arrumando uma mesa com pérolas, flores, uma Bíblia com capa dourada, uma luz linda, entre outros objetos fascinantes, não vamos reparar apenas na lagartixa. Vamos ver o que está em volta, o que é belo, o que é construtivo. Voltando às meditações do imperador Marco Aurélio, quando ele acordava pela manhã, isso está escrito em seu livro Meditações, quando ele acordava preguiçoso ou melancólico, ele dizia para ele mesmo: levanto-me para retomar a minha obra de homem. Levanto-me para retomar a minha obra de homem. Quando estivermos nos levantando, amanhecendo o dia, se nos sentirmos preguiçosos, melancólicos e até mesmo com aquela sensação de críticas destrutivas, pensemos ou falemos como Marco Aurélio: levanto-me para retomar a minha obra de homem. Ou, se você é mulher, levanto-me para retomar a minha obra de mulher. Ou, nos levantamos para retomarmos a nossa obra de seres humanos. Vibremos muita luz, muita sabedoria, muita força, muita beleza. Vibremos por toda a humanidade, por aqueles que estão nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, os refugiados, as crianças de rua. Que todos sejam envolvidos pelo brilhante azul do Arcanjo Miguel. Vibremos por Nair Matos Avelino, que fez sua passagem. Que a espiritualidade a receba e a cuide com todo carinho. Vibremos muita saúde e muita recuperação para Robson Alex Souza Cruz. Robson Alex Souza Cruz, da Rua Álvaro Gonçalves Júnior, 330, apartamento 8, bloco B. Que a espiritualidade socorrista, a espiritualidade médica possa ajudá-lo, possa atendê-lo da melhor forma possível. Vibremos e o manto da nossa Mãe Santíssima desce sobre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, o Mestre Senhor Jesus. Santa Maria, nossa Mãe, rogai por nós, pequeninos, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Não importa o que acontece, e sim como reagimos ao acontecido. Mentalize o seu mentor, sinta o seu guia espiritual e receba o seu passe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas,
assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e toda a glória, como para todos sempre. Fiquem com Deus, muita paz.